aí, tudo certo? Eu sou o Lucas e esse é o nosso primeiro estudão do livro Framed Ink, por Marcos Mateu Mestre. O link para a compra desse livro vai estar na descrição, assim como todo o material escrito para esse vídeo. Lembrando que esse é o nosso clube do livro para artistas, então tudo aqui vai ser de graça e vai ser disponível sem nenhum fim lucrativo. Caso você queira apoiar o projeto, vai ter um link na descrição para onde você pode encontrar melhores informações sobre isso. Eu vou estar traduzindo o conteúdo com uma narração, mas isso dentro da explicação. Então, não buscando violar justamente nenhum direito autoral. Porque tudo que for falado aqui pertence justamente ao livro, ao escritor e à editora, certo? Então, confere o link na descrição para comprar o livro, porque eu recomendo bastante. Não podemos esquecer que quando nós falamos sobre narrativa visual, a imagem é o veículo e não o fim em si. Não podemos arriscar que a audiência fique presa só porque um desenho é incrível sem ter um propósito específico para a história. Obviamente, nós miramos em produzir a melhor arte da melhor qualidade, porém nós deveríamos priorizar as seguintes coisas. O que a gente quer dizer na nossa narração como um todo? Qual que é o sentimento que nós queremos que os nossos espectadores estejam durante a história e em qualquer momento específico durante uma sequência? Qual que é a função desse momento para a história? Como nós vamos contar e levar a audiência até lá? E como nós podemos deixar algo de fora sem mudar o que a gente está tentando dizer? Ele apresenta as primeiras questõezinhas para justamente a gente começar a entender algumas orientações ao trabalhar com uma ilustração. Porque assim a gente começa a fundamentar as ideias e os caminhos que a gente pode começar a buscar, as referências, por que a gente está tentando criar. Isso basicamente te fazendo mais pensar o que você quer dizer, como que você quer dizer, o que você pode tirar e continuar dizendo as mesmas coisas com as mesmas palavras, e como também você consegue levar todo mundo que está acompanhando o seu trabalho de arte dentro dessas pequenas ilustrações. Então, quando a gente olha para essas primeiras perguntas, o principal que a gente precisa fazer é buscar um objeto de estudo para poder aplicar elas e entender como que elas funcionam, orientando uma produção que já faz sucesso. E no meu caso, eu escolhi o clipe musical We Don't Talk About Bruno, do último filme da Disney, Encanto. E justamente comparando a obra com as ideias lado a lado, que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor como isso tudo funciona, certo? Então bora lá. O que estamos tentando dizer em nossa narração como um todo? A gente sempre precisa lembrar ao mostrar um personagem, um storyboard, e nesse caso, principalmente a edição e os movimentos de câmera, que a forma segue a função. No caso, as escolhas artísticas vão servir a função de contar a história, sobre por que não falamos do Bruno. Então vamos listar primeiro quais coisas chamam a atenção para dar um contexto para toda essa história. Os personagens, a ambientação, o movimento de câmera e o movimento dos personagens. Vamos focar nisso por enquanto, sem ir para iluminação e composição ainda, tá? Temos 3 personagens em cena, Mirabel, Félix e Peppa. No início da conversa somos apresentados a um problema, já que Mirabel precisa saber sobre Bruno, então para mostrar justamente a intimidade e a importância da conversa, eles fecham a principal fonte de luz que vinha da porta, isolando os 3 do mundo externo no quarto. Os gestos de Félix são diretos e curtos, os gestos de Peppa são completamente oposto, que levanta de uma maneira caricata e exagerada, até pedindo para não falar sobre o Bruno. E a gente pode entender a característica de que todos são circulares e mais orgânicos, justamente para expressar melhor um sentimento da personagem sobre o tema que está sendo conversado. Já Mirabel tem uma postura mais fechada e com movimentos mais próximos ao tronco do corpo, mostrando que ela ainda está encolhida sobre essa situação, dada a sua seriedade e incerteza. Ambientação. Vamos começar pelas roupas e cores. Para a gente entender justamente essa relação de proximidade, Félix e Peppa estão usando as mesmas cores em grande parte das suas roupas. Já Mirabel tem cores bem diferenciadas e contrastantes, tanto do quarto monocromático quanto do casal, tendo uma blusa branca, saia azul esverdeada e uma bolsa roxa, contrastando mais e sem ter uma visão muito definida e muito clara da sua própria personalidade, que é justamente refletido pela sua aparência. O movimento de câmera.
Antes, enquanto a gente ainda estava em um tom mais sério da conversa e mais direto sobre pontos de vista de contar a história ou não, os cortes são duros e mais focados na ação do casal, que toma grande parte do enquadramento. Até que as notas que eram tocadas no início deem espaço para que a música comece, mas não só para isso, mas também para Peppa, a tia de Mirabel, intervir empurrando os dois do assunto principal e nós, os curiosos que estávamos se aprofundando, se afastando de toda a situação, com a câmera indo para trás, alternando anteriormente de movimentos como estático, close-up e pull-out. Tudo isso para criar um fechamento de importância, onde é só a informação sobre o Bruno que importa e como que isso afeta a Mirabel, tanto que ela é um personagem passivo na interação nessa cena. E depois de ser empurrado para trás, o movimento de câmera começa a acompanhar o ritmo da música, virando de um lado para o outro em que Peppa aponta o dedo como sinal de reprovação. E a câmera volta à sua posição original, após a união dos dois para justamente falar sobre Bruno, dando espaço para a memória do porquê não falam sobre essa misteriosa figura. A câmera então faz um movimento de arco para justamente dar também mais energia para a cena, para a música e o clima que está sendo construído. Essa é a primeira parte que a gente pode definir como um setup, movimentando-se assim como o início da separação, para acompanhar justamente o ritmo da música, dando um close-up novamente no rosto de Bruno, que chega com grande parte do rosto coberto, dando então um pan mais duro, que justamente contrasta com os movimentos suaves que a gente tinha antes. Tudo isso para destacar a interrupção do trovão que acompanha a cena, voltando até um movimento mais suave ao redor do casal, para então retornar um close-up. Depois transicionando para um corte seco e mais aberto, onde é justamente para dar um destaque de movimento dos personagens, fechando na cara de Félix e dando um pan de novo para jogar a situação e a pergunta para Mirabel, que também acompanha o movimento da música, mexendo os ombros no ritmo. Transicionando para um corte seco com um close-up em Peppa e um pull-out para dar espaço de novo para o casal interagir em cena, fazendo um corte seco para a chegada da tempestade, assim como a nota mais alta da música e no momento de mais tensão que é o furacão. Só que agora, os personagens vêm para perto da câmera para construir o close-up, sempre mantendo o movimento virando o ângulo de câmera de um lado para o outro, para justamente desenvolver melhor a sensação de um movimento do ritmo da música e da dança dos personagens, depois encerrando com um pan, para destacar a coreografia em que Mirabel gira, dando mais energia para o fim da música. É justamente nessa última nota, por assim dizer, da movimentação de câmera, que deixa em aberto a resposta para a nossa próxima pergunta. Em que humor queremos que nosso público esteja ao longo da história e a qualquer momento dentro de uma sequência ou cena específica? Por mais que seja uma memória frustrante, ainda queremos um clima animado. E isso é construído pelas expressões faciais dos personagens, com sorrisos largos e olhos grandes, pois isso nos ajuda a comover muito melhor com a cena e com os sentimentos construídos aqui dentro, mas dando contraste grande de Bruno, que por mais que ele sorria, ainda é um sorriso muito mais angulado e duro, assim como todas as outras expressões corporais, que também são mais duras, para justamente tentar indicar algo mais direto, mais perigoso e energético, pelas formas triangulares, enquanto o casal em oposto é mais circular e suave, tudo para justamente criar um contraste dos sentimentos e em como cada personagem é visto através dessa memória. Qual é a função desse momento na história, então? Nesse caso é apresentar uma memória, então vamos à situação pela ótica dos personagens. Por isso Bruno é representado de uma forma tão caricata e contrastante ao casal feliz, porque ele é o motivo de problemas na cerimônia do casamento. Como que a gente vai levar o nosso público até lá? Utilizando o movimento de câmera e principalmente a ambientação sonora, porque tanto a música acompanhava o movimento dos personagens e o humor da situação, deixando o clima mais leve por tudo ser mais suave. O que no nosso desenho está contribuindo para a afirmação geral? Nesse caso, no 3D está contribuindo para a afirmação geral toda a expressão corporal e facial dos personagens, e é onde a cena se baseia, porque ela não teria o mesmo peso e emoção sem a interação dos dois para destacar como se sente, pois esse é justamente o ponto onde a palavra não consegue explicar. E eu posso, por exemplo, falar sobre a preocupação, mas o rosto de Félix a falar com Mirabel no início expressa isso muito melhor. O que a gente pode deixar de fora sem mudar o que a gente está tentando dizer? A gente pode deixar o mundo externo de fora, porque o mundo gira ao redor desses personagens e da memória. Você poderia deixar eles andando e poucos coadjuvantes para preencher a cena, porque eles têm o papel de preencher o mundo, e não necessariamente uma atitude ativa em relação à história que está sendo contada,
Então, como os 4 personagens Félix, Peppa, Mirabel e Bruno, a história funciona e simplificando dessa forma, a gente consegue delimitar também a forma concreta de quais núcleos narrativos a gente está querendo descrever. Então, emoções e reações de outros personagens não importam, porque serviriam mais como ruído visual, afastando o tema principal, do que contribuindo com um núcleo narrativo já definido. Então, bora para uma revisão rápida? O que a gente tira desse capítulo e de como aplicar essas coisas no nosso trabalho? Marcos apresenta pra gente algumas perguntas certas para começar a trabalhar na direção do que a gente realmente quer criar. E é justamente aqui que está a parte mais importante da direção do que a gente está fazendo. Não adianta você trabalhar muito se não está aplicando um bom trabalho de uma forma consciente. Então, antes de criar algo do zero, comece aos poucos olhando as coisas que você já gosta de consumir e trazendo justamente essas perguntas para entender o porquê as coisas que estão ali já foram feitas dessa forma. E depois que for aplicar, tente ir aplicando em níveis diferentes, escolhendo primeiro um clichê, algo que já tenha referências mais consolidadas de como produzir e trabalhar, e depois tentando criar o seu próprio trabalho original aos poucos, mas sempre em todos os estágios, buscando referências e tentando aplicar elas nessas perguntinhas, porque vão orientar o seu trabalho e como você entende os resultados que você quer chegar. Então aqui é o mais importante, são os pequenos passos para justamente construir bons resultados. E esse é só o primeiro vídeo, assim como vão ser só os primeiros exercícios. Então vai com calma, mas sempre estudando cada vez mais. E obrigado por participarem do nosso Estudando o primeiro capítulo do Framed Inc. E eu te espero na próxima para a gente continuar o próximo capítulo.